Carleto, Oi. a gente já está aí com 19 pessoas. Vamos começar? Vamos sim, acho que tá bom. Tá, então, deixa eu só dar boa tarde a todos que já estão aqui conectados com a gente no Zoom. Agradecer a Carlos Amorim, além de um excelente conhecedor da nossa história, da nossa cultura, do meio ambiente, né, de arquitetura. É um grande amigo nosso, né, tem feito assim, um trabalho excelente e de valorização do nosso negócio, do nosso mercado, e aceitou hoje estar aqui com a gente, trocando um pouco de ideias sobre esse momento. E, com certeza, fará uma excelente apresentação aqui para todos nós. E aí, a partir do que ele for falando, Carlos, é você dizer se prefere que acabe a sua apresentação e depois as pessoas interajam, ou se, ao longo da sua apresentação, nós vamos interagindo. Estou vendo aqui muita gente amiga que tem um tempinho que ninguém se vê, né? Jussara, tudo bom? Feliz de lhe ver, o pessoal aqui, Eduardo, Vicente, Amelinha, Viviane, Bartira, tá todo mundo aí, Margarete. Então, Carlos, muito obrigado. Passo a palavra para ti. Estou aqui também ansioso para ver a sua apresentação. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço ao amigo, agradeço a oportunidade que a DM está dando de poder, num momento em que é tão difícil refletir sobre as coisas e também dialogar, a gente ter essa oportunidade de entabular uma conversa que eu espero que seja interessante. A metodologia vai ser a seguinte: eu vou expor uma parte inicial, que é para mais ou menos dar uma noção às pessoas de qual é o meu pensamento, e no final eu vou apresentar as questões sobre isso que é a nova moralidade, ou que seria uma nova moralidade, num tempo inteiramente novo, que é esse que nós estamos vivendo. Quero mandar um abraço para os amigos. Eu não consigo visualizar quem está me assistindo aqui, eu não vejo todo mundo, na verdade eu vejo Cláudio, mas agradeço a presença de todos. E, bom, falar sobre esse tema, eu tenho sido provocado já há algum tempo para falar sempre sobre a evolução da planta, por que a planta da morada contemporânea sofreu tantas modificações durante o século XX, independente de padrões econômicos e tudo mais. Uma coisa importante de caracterizar é a gente pensar na casa ancestral. Vamos, assim, fazer um esforço de imaginar como era essa primeira casa onde os primeiros homens foram morar. Não mais a casa do coletor, o abrigo do coletor, a caverna, a toca, mas a casa construída por um agricultor para que ele pudesse abrigar a família dele das dificuldades do tempo, do mundo, e prosperar, digamos assim, nos seus objetivos, entre os quais se reproduzir, né? Com as agregações que as famílias e seus associados foram fazendo, a casa se tornou o lar do chefe do clã. Era lá que vivia o sujeito que comandava aquele grupo social. É uma época em que existem muitas estudos especulativos e uma parte documental que é basicamente arqueologia. A casa funciona como proteção e refúgio da família, dos indivíduos, e a casa também é o lugar da religião e da cultura. Porque é exatamente na casa que se desenrola a narrativa que estrutura o mundo.
É na casa que se conta a história de uma eventual caçada, da proteção do rebanho, dos poderes mágicos do trovão, ou da lua, ou de uma montanha, etc. Uma imagem bem forte assim da casa é que a casa também é o espaço da moral. É a casa, a soleira da casa, ou nas cercanias da casa, ou no caminho de entrada e de saída das primeiras casas, estavam os mortos, não é? E os mortos da família. E a ideia moral é que, ao sair de casa, os homens, os humanos, deveriam sempre se lembrar dos exemplos de seus ascendentes, de forma a não envergonhá-los com sua conduta fora da casa. Ou seja, ao retornar, novamente pisariam sobre seus ancestrais e deveriam ter a consciência limpa de, à vista disso, não ter praticado atos que seriam moralmente reprováveis, né? Em A Cidade Antiga, Fustel de Coulanges fala um pouco disso, e o nosso guru moderno, o Yuval Harari, de Sapiens, também enfatiza essa necessidade de construir uma narrativa como forma de organização da sociedade, de uma maneira geral, a partir da casa. Uma coisa a se pensar em relação à evolução da estrutura e da construção da casa é que, no mundo desigual, houve uma evolução desigual das plantas das casas. Vocês vão notar que eu vou falar em saltos que estão linkados de forma que a gente possa mais rapidamente entrar no que é o nosso assunto mesmo. Mas, enfim, a evolução da planta das casas está diretamente atrelada à evolução das cidades. Pensemos que a grande casa era a casa do chefe do clã. Em torno dela existiriam outras casas, até o medievo, para as cidades muradas, não é? Que é a cidade fechada, onde você tem uma casa urbana, se você está dentro dos muros, e uma casa de campo, no campo, perdão, se você vive fora dos muros. É exatamente a ruptura urbana, ou seja, a derrubada dos muros, com o avanço da casa sobre a área dos muros, sobre as cercas dos campos, desfazendo a cidade fechada e a abrindo em múltiplos centros, que faz com que novos bairros, novas periferias de novos bairros e novas casas vão surgindo ao longo dos séculos. Os centros, então, na mesma ideia, os centros urbanos da cidade medieval, da cidade renascentista, até o século XIX, foram espaço de beleza e de cultura. Visitando, você viaja, e não precisa ir longe, você vai aqui no nosso maravilhoso Centro Histórico de Salvador e encontra um monte de elementos de extrema beleza e de grande valor cultural, artístico. E encontra também, ou encontrava na época, um conglomerado de moradas usualmente apertadas e insalubres. No século XIX, com a ascensão da higiene como padrão de excelência urbanística, já em razão de sucessivos eventos de saúde gravíssimos, em várias pestilências, a ascensão da higiene como padrão de excelência urbanística provocou uma profunda modificação das cidades. Vou fazer um parêntese para destacar, sobretudo, o século XIV, já que por volta do meados do ano
nós tivemos a eclosão da peste bubônica, que foi uma devastação planetária que durou talvez 300 anos. Acredito que isso, ou um pouco mais. Em episódios contínuos, acho que 200 anos. E depois em episódios sazonais. A peste era provocada por um rato negro, preto, que eu acho que não existe. Ele foi extinto. As pulgas desse rato, que é indiano, migraram para a China, coincidentemente não, na verdade, a região de Hubei, de Wuhan, é uma região economicamente muito importante na China há muitos séculos. E coincidentemente, não exatamente coincidentemente, então, por esse motivo, os tais ratos vinham transportados por caravanas ou por navios que chegavam na costa e migravam para essa região que era um grande entreposto. E isso fez com que, a partir daí, a peste transmitida pelas pulgas se espalhasse por todo o mundo, inclusive por todo o Ocidente. Há uma segunda leva que ocorre no Oriente Médio, também, alguns séculos depois. Mas o importante desse evento do século XIV, o século maldito, é que ele explode a estrutura da cidade medieval. E ele explode a cultura medieval. É a partir do século XIV que vem o Renascimento, a época florescente da cultura no Ocidente, com extremo impacto na literatura, nas artes plásticas, sobretudo na pintura, na escultura, com um vigor e uma força nunca vistos. Muito porque as pessoas se viram na premência de produzir coisas que fossem relevantes em razão de um episódio devastador. O livro Decamerão de Giovanni Boccaccio é muito interessante, porque ilustra detalhadamente o que aconteceu nas mentalidades das pessoas, e é isso que nos interessa aqui. Então, o século XIV já marca esse período, que é um período conturbado, de muitas guerras, o fim do Sacro Império Romano-Germânico, o cisma papal, os dois papas, a chegada do Anticristo, que foi uma digamos assim, quase uma infecção mental que tomou conta da Europa, um pânico, em razão exatamente de todos esses sucessos negativos que aconteceram ao longo do século XIV, mas que culminam com o Renascimento e o florescimento das artes, da cultura, da beleza e de tudo isso que nós herdamos, inclusive aqui na nossa belíssima cidade de Salvador. Então, eu falava que no século XIX já a questão da higiene passa a ser uma questão de Estado, né? As pessoas morriam em quantidades colossais nas cidades. A cidade, ao mesmo tempo, era o lugar mais atraente, porque lá na cidade nas cidades, que estava a vida social, a vida cultural, a vida mesma que os homens buscavam e que tinham se esforçado durante séculos para construir. Por isso a cidade como espaço da beleza. Jacques Le Goff, que é um historiador e filósofo francês extraordinário, ele sempre defende a cidade. Escreveu um livro belíssimo chamado Por Amor à Cidade, em que ele fala exatamente sobre isso. No século XIX, com a higiene se tornando uma questão de Estado e também um padrão de excelência urbanística, a cidade sofreu uma transformação brutal, deixou de ter aquele aspecto abrigado, fechado,
de suas praças e ruas estreitas para ganhar as dimensões de grandes avenidas com um aspecto que, ao mesmo tempo, era bonito do ponto de vista estético, mas também tinha um sentido sanitarista, tudo livre, limpo, arejado. Um exemplo disso é Paris. A Paris que nós vemos hoje é muito a Paris do Barão Haussmann, que foi um exemplo clássico, derrubou a cidade do século XVIII praticamente toda e abriu enormes avenidas que mudaram a circulação da cidade. Isso aconteceu em quase todos os grandes centros europeus. Madrid também passou por um processo similar. E aqui na Bahia nós tivemos uma versão tardia desse processo de modernização no célebre, pelos mais variados motivos, o governo de JJ Seabra, que demoliu de forma quase que desordenada quase todos os monumentos históricos que encontrou pelo caminho. Parte da Igreja da Ajuda, o Senado do Estado, um pedaço dos jardins do antigo passeio público e um pedaço do forte de São Pedro, a praças, avenidas, para a passagem de um bonde que modernizaria a cidade, e o mais célebre de seus monumentos, a Igreja da Sé, que normalmente, pelos historiadores contemporâneos, era considerado um lugar muito feio, uma construção feia, mas era uma construção da maior importância, né? Lá estava enterrado o corpo os restos, não sei se chegaram a ser resgatados, de Dom Pero Fernandes Sardinha. Bom, estamos no século XIX, numa cidade moderna. Na Bahia já estamos na década de 30, nessa cidade se modernizando. Não sei se modernizando exatamente, mas se modificando de uma maneira muito radical. Então, pensando exatamente no Brasil, Salvador é uma cidade renascentista, com traços barrocos muito acentuados. É uma cidade suntuosa, cheia de equipamentos caríssimos para a época, como ladeiras. Ladeiras são estruturas de arte e de engenharia extremamente custosas, dificílimas de fazer no século XVIII. Ascensores sofisticados, máquinas que suspendiam as pessoas, ligando-as da cidade baixa até a cidade alta, em Acrópole, protegida, enquanto que na parte baixa se desenvolvia a atividade comercial tão relevante para uma cidade tão rica no século XVIII. E uma cidade cheia de casas de luxo na sua área central e alguns palacetes. A gente tem uma construção excepcional. A Casa de Saldanha da Gama, que era um jovem português extremamente rico, era tão grande e tão luxuosa que recebeu o nome de Paço do Saldanha. Existia o Paço Municipal, que é a Câmara de Vereadores, que era o palácio do governo, e existia o Paço do Saldanha, que era essa casa privada que, de tão suntuosa e tão grande, rivalizava com o palácio governamental. Essa cidade era uma cidade sofisticada, do ponto de vista da gestão. Já no final do século XVIII, Salvador passa por um censo urbano. As casas foram todas identificadas com seus respectivos proprietários na área que ia da porta que logo após o Mosteiro de São Bento em direção ao centro até o Carmo. Então, todos aqueles móveis foram recenseados. Essa era uma política de gestão urbana muito sofisticada e dá o tom do tipo de cidade que era Salvador no século XVIII.
Enquanto isso, no campo, a casa do campo era a casa da fazenda. A casa da fazenda era o centro vital da economia e da vida social. Então, as pessoas moravam em cidades, existia uma população onde havia gestão política, econômica, uma corte como um tribunal, como em Cachoeira, ou uma metrópole colonial como Salvador, mas o grosso da população morava em engenhos, em casas de fazenda e tal. Essas casas de fazenda tinham características por demais conhecidas. Um acesso fácil à parte da atividade econômica, a senzala, uma parte de criação, uma parte de plantio, etc. Não quero entrar exatamente nessa casa do campo, porque ela não me interessa nessa linha de raciocínio que a gente está pegando. No resto do Brasil, comparativamente à Bahia, especificamente a Salvador, as cidades prosseguiam sempre muito modestas, né? Nós tínhamos cidades acanhadas, de fato, até o século XIX, quando o Rio de Janeiro se torna capital do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, em razão da fuga de Dom João VI e da família real, da perseguição napoleônica. Então, é justamente no final do século XIX, esse século que começa como sede desse governo europeu aqui na América, e é justamente no fim do século XIX e no início do século XX, então somente no fim do século XIX e no início do século XX, na maior parte do Brasil, que a casa rural começa a mudar seus padrões. Então, é um período longo. Ao tempo que as cidades iam se reconstituindo, a ocupação urbana ia se adensando às grandes cidades, o Rio de Janeiro, mesmo Salvador, com a perda da sede governamental, mantém áreas de corte e muita atividade econômica relevante. Só no final do XIX e início do XX começa uma transição entre a casa rural e a casa das cidades para abrigar uma burguesia que precisa sair do campo, porque tem novas aspirações. Isso acontece no Brasil inteiro, num espaço de 30, 40 anos, das mais variadas formas. Por exemplo, o que acontece aqui no sul da Bahia com a economia do cacau, né? As casas de fazendas eram grandes, mas se aproveitava todo o espaço para plantar o cacau, e a morada urbana normalmente era modesta. Já no início do século XX, esse padrão começa a se modificar de uma maneira radical. É sobre essas bases da transição de uma casa de fazenda para uma casa urbana, da origem portuguesa da nossa morada urbana e do planejamento de uma cidade de cidades que eram importadas da Europa, da desordem, da formação das cidades na sua periferia, que as cidades brasileiras se organizam muito a grosso modo, né? E com a organização das cidades se organizam as nossas casas. Até os eventos da Segunda Guerra Mundial, as modificações, em que pese o povoamento da cidade de Salvador seja bastante específico, existam uma série de livros interessantes que contam a sua história de maneira muito detalhada, Thales de Azevedo, doutora Kátia Matoso. Existem vários estudiosos que explicam pormenorizadamente a ocupação da cidade de Salvador. Eu gostaria de dar um salto para o período da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940,
e falar também da década de 1950. Nessa época, e lembrando que essa é uma conferência para os dirigentes do mercado imobiliário, que hoje é a principal indústria que Salvador tem, e nunca é demais lembrar que, em algum momento, se planejou a região metropolitana de Salvador, retirando da cidade, da capital, quase toda a sua atividade industrial, sem que se fosse garantido o fluxo, não é, de trabalhadores e trabalho para que a cidade pudesse viver de serviços, o que também é uma coisa bastante complicada. Então, nós tivemos uma cidade que passou por enormes dificuldades a partir do que foi planejado no pós-guerra e na década de 1950. Eu quero só retomar um episódio. Eu falei da peste do século XIV e não falei que no século XVIII e no século XIX nós tivemos dois eventos pestilentos na cidade de Salvador. O primeiro se encerrou, segundo a crença da época, depois de uma procissão feita a São Francisco Xavier. O então prefeito da cidade, que era o presidente da corte, o presidente da Câmara Municipal, fez uma promessa de pagar anualmente o período de festas em homenagem a São Francisco Xavier, e ele foi consagrado padroeiro da cidade de Salvador. O evento se repetiu durante muitos anos, até que, num determinado período, um presidente, um prefeito da cidade, resolveu descumprir a promessa. Uma nova peste veio, esse prefeito, evidentemente, não teve mais sucesso político, e foram feitas várias procissões para São Francisco Xavier, que parece foi muito, digamos, benevolente, e novamente salvou a cidade da pestilência. Tem um episódio muito interessante, eu não me lembro quem era o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, talvez o atual deputado Alan Sanches, se não me engano, acho que era ele o presidente da Câmara. A Câmara de Salvador continuou pagando as procissões, a catedral, a diocese, a procissão de São Francisco Xavier, uma devoção secular desde o século XVIII. E o Tribunal de Contas dos Municípios reprovou as contas do pagamento específico da procissão. O vereador presidente Sanches pediu ajuda, apoio, juntou-se um grupo de pessoas, eu estava incluído nelas, fomos construir um parecer com o apoio do então professor Valdir Freitas Oliveira, que foi um estudioso das procissões religiosas da Bahia, foi meu professor no Colégio Marista de Geografia e professor de muitos que estão aqui na nossa audiência. E com base num livro específico que o professor Valdir tinha escrito, nós fizemos uma pesquisa histórica, claro, e demonstramos que havia, sim, um pagamento contínuo das taxas à igreja, à diocese e à arquidiocese para que fosse efetuada a procissão de São Francisco Xavier. A glosa foi retirada, a Câmara pôde, então, continuar patrocinando com regularidade, como faz, acho que até hoje, e é bom que faça, as procissões do nosso padroeiro Salvador da cidade, São Francisco Xavier, que tem nos livrado das pestes e que eu espero que nos livre desta também. Bom, eu falava de Salvador e da transição das casas da fazenda para as casas da cidade. Muita gente aqui conhece o edifício Maísa, na Vitória. Foi construído por um
um intelectual, um advogado, que também era cacauicultor, um homem letrado, morou na Europa, Dr. Valquei Araújo, que morou na Europa, estudou na Europa, e que muito cedo ficou muito rico pela morte trágica dos pais, e que tinha ideias modernizadoras e construiu na Vitória um edifício de apartamentos para abrigar sua família e também para que fosse comercializado. Tinha na cobertura, que não é uma cobertura como a de hoje, era um apartamento que ocupava toda a planta de 2 apartamentos, um grande apartamento no alto do edifício, que eu reputo um dos lugares mais bonitos que eu já vi, como design, arquitetura muito sofisticado, um lugar espetacular, com um piano maravilhoso. Ele, que era avô do maestro Eduardo Torres, da Orquestra Sinfônica da Bahia. Esse edifício, Maísa, tinha, ou tem, não sei, acho que ainda deve ter, 2 acessos completos com escada e elevador. Um de serviço, o outro dito social. Era muito interessante, porque não fazia o menor sentido que você tivesse 2 estruturas tão caras com o mesmo objetivo, num edifício tão pequeno. Ele não é muito grande, não sei quantos andares tinha, talvez 6, talvez 8. Ele está lá, é fácil ver esse edifício. Mas o mais interessante é que ele reproduz uma estrutura que é típica de outro tipo de morada e reproduz num edifício de apartamentos. No seu interior, sempre uma planta extremamente dividida, muitas pequenas salas, e sala de almoço, sala de jantar, uma sala de visita, uma sala de estar, sempre tudo muito pequenininho, muito pequenos espaços, para os padrões de hoje, eu diria grandes, mas para os padrões da época, um espaço muito dividido, como os apartamentos europeus antigos. Um outro exemplo interessante dessas décadas é o edifício Oceania, que originalmente tinha áreas enormes para abrigar empregados que prestariam serviços aos seus moradores. Era um prédio que foi construído numa tentativa de reproduzir uma estrutura muito moderna na cidade e com um preço muito alto para os padrões da época. Ao mesmo tempo em que esses edifícios luxuosos surgiam em Salvador, apartamentos de pequeno porte começavam a ser construídos para as camadas médias. Eles eram, na verdade, ora uma opção rentista, você fazia o apartamento para obter uma renda, como era comum no início do século XX ter-se vilas de casas ou várias casas numa determinada região de uma cidade, de forma a garantir uma renda continuada para a família, independente das agruras do campo ou da atividade comercial exercida. E também esses apartamentos, esses edifícios surgem para abrigar uma leva de imigrantes que já havia se estabelecido, uma leva não, algumas levas, na cidade de Salvador. Isso acontece em vários bairros, Ribeira e seus bairros acessórios, agregados, os pequenos locais em volta da Ribeira, o Santo Agostinho, Brotas, Nazaré, em vários bairros de Salvador isso ocorre. As plantas continuam bastante compartimentadas, né? Bem divididas, e refletiam os padrões das moradas das primeiras décadas do século XX. Repetiam as casas, quando se faziam os tais apartamentos. Nas décadas de 1960 e 70, o adensamento urbano criou a necessidade da abertura de bairros novos, né? Por causa, seja do crescimento econômico, seja pela aceleração do processo de industrialização na Bahia, com a chegada, por exemplo, do polo petroquímico de Camaçari. E, enquanto isso,
a cidade continuava a crescer pela contínua migração miserável que esvaziava o campo, não apenas no sertão baiano, mas em todo o Nordeste, enchendo as periferias da cidade. O processo de ocupação da periferia, ele se dá de uma forma que é, ao mesmo tempo, estrategicamente bem articulada e também muito cruel. O centro ele vai se expandindo e a periferia vai sendo empurrada cada vez mais para a borda, até que não haja borda. E aí é preciso transbordar o tecido municipal migrando para outro município. Nessa morada da década de 60 e 70, sentar-se à mesa era um hábito herdado que fazia das áreas de comedouro o centro da vida familiar. A vida familiar se desenrolava em torno da mesa das refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar. Isso vai ser muito importante, porque esses hábitos vão mudar rapidamente. Os governos criam, os vários governos, criam sistemas governamentais de crédito e construção para tentar dar conta de uma moradia popular. No entanto, as favelas prosperam muito nos anos 50, 60 e 70. O apartamento padrão tinha o normal de uma casa urbana. Sala, copa, cozinha, quartos e um banheiro. E, claro, para as classes médias mais altas, área de serviço, banheiro e quarto de empregado. Durante essas décadas, a suíte é acrescida à morada padrão da classe média alta. Não era uma coisa regular, começa a fazer sentido nos anos 60 e nos anos 70 ela está bem disseminada. Localização do imóvel, o seu tamanho e o nível de acabamento fariam a gradação dos mais luxuosos imóveis até os mais simples. Da mesma época, uma coisa muito interessante, começam a introdução dos termos americanos na nossa linguagem de marketing e também na nossa linguagem cotidiana. Então, é da mesma época a vulgarização dos chamados living rooms, de preferência em L. E isso eu não sei por quê. Uma coisa que eu me lembro, todos os livings dos apartamentos eram em L. Se não fosse em L, o apartamento não era bom. E eu não me recordo de ver livings que não eram em L, a não ser em apartamentos realmente enormes. Apartamentos muito grandes, tinham aquela sucessão de salas. Mas o apartamento padrão da classe média tinha um living em L, porque era mais fácil aproveitar a planta com acesso à cozinha. Ainda que houvesse os tais living rooms e os livings em L, a ideia da sala de visita permanecia arraigada na mentalidade do início dos anos 70. As pessoas praticamente não usavam o que deveria ser o seu estar, exceto para um hábito que está diretamente associado ao fim da copa, da sala de almoço, do lugar da refeição, que é a entrada da televisão. É quando o comedouro, o lugar onde você fazia suas refeições, passa a competir com a frente da televisão, que é o novo centro da vida familiar. Todo mundo pega a sua bandeja, seu prato, vai sentar de frente da televisão. Todas as nossas mães passaram por enormes dificuldades, arrastando seus filhos para a mesa, sob penas dos castigos mais terríveis do mundo, para que eles saíssem da frente da televisão na hora de comer. Garagens também passam a ser uma nova necessidade, que é incorporada à morada urbana. Surgem, nessas décadas, os playgrounds, que era um espaço não muito, digamos, ordenado, mas que servia para a correria infantil, para um pouco de brincadeira.
E, de uma forma geral, comparativamente aos padrões atuais, os imóveis ainda eram muito grandes. Ainda havia muito espaço nas cidades para serem ocupadas, mas o vetor de expansão já apontava para áreas muito mais distantes do centro e para o surgimento até de novos centros. Dessa época vem o Shopping Iguatemi, a rodoviária de Salvador e a criação de novos centros dentro do centro da cidade, que leva a consequências que todos nós conhecemos: degradação da área central, substituição de moradia nos bairros da periferia próxima à área do centro, etc. Durante os anos 1980, os apartamentos seguiriam, de uma forma geral, o mesmo padrão e ainda eram bastante compartimentados. Agrupados ou não em conjuntos de prédios, em condomínios de maior porte, os apartamentos contavam com novas agregações. Eram mais de uma vaga na garagem, e novos atributos passaram a integrar os playgrounds, como, por exemplo, salões de festa. Salão de festa passou a ser um item praticamente obrigatório para vender um apartamento de luxo. E todo mundo sempre tinha uma festa para dar no salão de festa, o que esvazia o sentido do living, do ambiente de estar, que deveria receber as pessoas. Seria o lugar de fazer a festa, mas ela sai de dentro de casa e vai para um espaço de uso comum. Outro item obrigatório nos apartamentos e nas moradas luxuosas são as varandas. Ao mesmo tempo, o déficit de moradia popular na periferia era crescente. Eu sempre estou fazendo esse comparativo porque não é o nosso tema, mas para parecer que não existiam duas cidades, era uma cidade só, né? Nos anos 1990, as plantas começam a passar por uma outra dinâmica. As áreas de serviço encolhem muito, os quartos de empregada também, os quartos mesmo de moradia da família também se tornam menores, mas, ao mesmo tempo, eram introduzidos muitos apelos para as áreas comuns. Piscinas, jardins sofisticados e outros itens passam a atrair o morador para fora da sua morada, mas contido na segurança do ambiente do ambiente predial onde ele vive. Também, nessa época, surgem, para um público mais popular, os apartamentos com quartos de serviço conversíveis. Ou seja, você compra um apartamento de 2 quartos com um quarto de empregada conversível, portanto, para 3. Isso era muito curioso e tinha um apelo de marketing muito interessante. Nos anos 2000, a situação já é bastante diferente. Os apartamentos de 4 quartos chegavam a ter a dimensão dos livings dos apartamentos de igual padrão dos anos 1970. 4 quartos cabiam ali. Os projetos, do ponto de vista arquitetônico, eram extremamente elaborados nesse sentido. As áreas diminuíam muito para abrigar mais pessoas e começaram a haver aglomerações de edifícios em mini-bairros. Conglomerados de torres passaram a oferecer uma infinidade de espaços comuns para moradores. Eu me lembro que, quando eu vi pela primeira vez um espaço pet, eu fiquei, ao mesmo tempo, encantado, porque eu sempre gostei muito de cachorro, mas muito surpreendido que eu tivesse sobrevivido para ver um condomínio de edifícios integrar um espaço exclusivamente para cães, que deveriam, ordinariamente, estar andando pelas ruas. Mas, enfim. E as academias, né? As academias passaram a ser um item obrigatório em todos os edifícios, né, de apartamentos. Ao mesmo tempo, ampliando um movimento que já acontecia na década anterior, a vida suburbana passou a exercer um fascínio crescente sobre as classes altas, ignorando a realidade brutal do trânsito brasileiro e a ausência total de políticas eficientes para o transporte público.
as pessoas se aventuraram cada vez mais longe em busca de uma morada cada vez maior e mais complexa em termos de serviço vinculados a ela. Um paradoxo desse período é que a segunda residência de uns, casas ou apartamentos de verão, passou a ser vizinha da morada definitiva de outros. Muitos subcentros, muitos novos centros, e nas áreas centrais, a morada de alto padrão encolhia soberbamente. Nas periferias surgia o programa Minha Casa Minha Vida. Os anos 2010, eles radicalizaram todas essas características e potencialidades que a gente enumerou até aqui. A alta disponibilidade de tecnologias, estrutura de serviços cada vez mais sofisticada disponível nas cidades, o aumento da população de profissionais vivendo nas cidades e a redução drástica do tamanho das famílias começaram a motivar o incremento da construção de plantas ainda menores. Mas essa planta menor, ela mudou. E mudou também o centro de vida das pessoas. A conectividade passou a ser o principal centro de interesse da vida das pessoas. Era possível estar com muitas pessoas em diversas partes do mundo ao mesmo tempo, sem sair da própria cadeira. O espaço para isto era, de fato, mínimo. Paradoxalmente, confinados num espaço cada vez menor, os moradores do século XXI passaram a viver cada vez mais isolados dentro da sua própria casa, ainda que seja desse período o advento das chamadas varandas gourmets, que passa a ser também um item obrigatório no programa de moradas de luxo. Recuperar a convivência doméstica e reocupar os espaços familiares obrigou a nova planta da morada a se abrir ao máximo. Já que as pessoas não se encontravam porque estavam confinadas com seus aparelhos celulares, era preciso que se criasse espaço para que as pessoas se vissem, se notassem dentro da própria casa, se encontrassem. Então, cozinha, comedouro, estar e varanda integrados ampliaram as oportunidades de convivência dentro da família. Num espaço menor, foi o traço do designer que gerou mais oportunidades de encontro, e não obrigatoriamente a tecnologia. Bom, aí chegamos a este, finalmente, desculpem ter sido tão longo, a esse primeiro dia dos anos 2020. A pandemia do Covid-19 zerou as previsibilidades sobre os planos e projetos na evolução da morada contemporânea. Tudo que existia planejado terá que ser rigorosamente revisto para se adequar às circunstâncias e às novas mentalidades. Não que o que esteja feito não tenha validade, evidentemente que tem, mas é evidentemente que os impactos do que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2020, vamos escolher essa data como um marco, vai se refletir sobre as pessoas durante muitos anos e vai se refletir sobre o morador dessa casa da década de 2020. A Covid-19 não é pouca coisa, a doença. E não falo da doença em si, que já é um terror mesmo, né? Na verdade, a Covid-19 é o primeiro evento de dimensões globais totais desde o meteoro que destruiu os dinossauros, considerando essa hipótese como válida, provocando uma glaciação na Terra. A Segunda Guerra foi um evento, até hoje, de maior impacto que a gente tem notícia, seja pela quantidade de mortos, seja porque atingiu o mundo quase que de uma maneira global. Mas as pessoas estavam mobilizadas. Elas tinham um lado, contra ou a favor. A economia estava extremamente ativa. Digamos que a mentalidade humana estava bastante agitada, engajada. Ela tinha um propósito, não é?
fosse bom, fosse ruim. Não é o caso. Todos os humanos, sem exceção, os mais sãos e os menos sãos, inclusive, estamos todos passando pelos mesmos processos sociomentais em um mesmo momento. Isso nunca aconteceu. E eu tenho esperança de que não volte a acontecer, apesar de serem esperanças vãs. Na verdade, a gente precisa se acostumar o mais rapidamente possível ao fato de que o mundo, como nós o conhecemos, acabou em janeiro de 2020. Nós vivemos na pandemia, nesta pandemia do Covid-19, agora, no isolamento social, confinados em nossas casas, nos comunicando através de uma videoconferência, de uma live. Nós vivemos uma crise transitória. Quando isso acabar, pela vacina, pelas medidas profiláticas, pelas medidas terapêuticas, nós estaremos em um outro mundo. Nós estaremos vivendo um novo normal. Nós não vamos voltar ao que era antes. Não precisa nem da música de Lulu Santos, nem citar Heráclito, que normalmente é citado errado na história do Rio, no qual não se entra 2 vezes, etc. Nós não voltaremos para aquele mundo. Aquele mundo não existe mais. É como o mundo do pós-guerra. Ele acabou, não é? Um elemento que vai se incorporar à nossa vida é a incerteza. Ela vai ser parte do nosso cotidiano. Em que pese sempre ter sido presente em nossa vida, nós sempre vivemos sem considerar a incerteza como um elemento importante, digamos, significativo. Nós agíamos por impulso, na maioria das vezes. Não é? Agir por impulso, comprar por impulso, fazer escolhas por impulso. Nós teremos que ser bastante mais ponderados, pelo menos nesses primeiros anos pós-pandemia. Eu não estou propondo nenhuma solução para absolutamente nada. Eu estou suscitando algumas dúvidas contemporâneas, inclusive porque a gente está no olho do furacão. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer. Eu nem sei se eu mesmo vou sobreviver. E uma coisa eu sei, que seja na ciência, seja na filosofia, seja na arte, as dúvidas costumam sempre apontar melhores caminhos do que as certezas. É muito melhor ser curioso e perguntar e questionar. É o caso de dizer que, nesse ponto em que nós estamos, mentiras sinceras não interessam. Eu citei aí algumas músicas porque foram coisas que vieram muito na minha cabeça esses dias, as músicas que influenciaram a minha vida. Então, a gente está diante de uma nova moralidade. Isso tem um aspecto psicológico e social bastante relevante. Não abraçar, não tocar, não se aproximar, não conviver presencialmente. Isso é bem estranho, bem difícil, ainda mais num povo que é verbalmente afetuoso como é o nosso. Quer dizer, a gente não só fala de afetos, como a gente se toca. São poucas as barreiras físicas para os brasileiros, sobretudo os baianos. Acho que tem muito poucas barreiras físicas. As pessoas gostam de se tocar. Não utilizar espaços públicos ou espaços comuns durante a crise sanitária. Poxa, a gente vive na terra do carnaval, gente. Espaço comum é o espaço de todo mundo, não é um espaço compartilhado. É meu, é seu, é de fulano, é de ciclano, é de beltrano. É uma propriedade. Mudar essa mentalidade é bem difícil, mas é necessário. E aí vem uma outra parte que é mais complicada ainda. Não utilizar espaços públicos ou espaços comuns sem máscaras pode ser o novo definitivo. Parece que a forma oriental de evitar o contato físico, que deve ter milhões de sequelas, que eu não imagino quais sejam, suponho,
do ponto de vista social, pode vir a ser o nosso novo normal. A gente também vive no mundo, vai viver no mundo com mais contradições. Eu acho que isso é bem claro, né? Ao mesmo tempo que você tem mais solidariedade, você tem mais medo, e quando você tem mais medo, as pessoas se tornam mais mesquinhas. E isso, a mesquinharia que desperta repulsa, também desperta compaixão, mas também provoca mais crueldade e, às vezes, mais amor. É um conjunto de contradições. Eu assisti no domingo uma reportagem de uma senhora de 90 anos ou alguma coisa desse tipo, em que a família inteira teve Covid-19, ela se recuperou, voltou para o apartamento dela, que parecia um lugar abastado. Não me lembro qual era a cidade, se era o Rio ou é São Paulo, mas parecia um lugar bem organizado, abastado. E foi hostilizada pela sua vizinhança. Ela era uma senhora recuperada com mais de 90 anos, ou seja, uma heroína. E ela foi hostilizada terrivelmente porque ela era uma fonte de contaminação. Ao mesmo tempo, recebeu enorme solidariedade, não apenas das pessoas que não moram no edifício, você vai dizer, bom, isso é mais fácil, mas de vizinhos que se aproximaram da família durante esse período. Nós vamos viver essas contradições. É muito importante que a gente saiba o que fazer nesse momento, que escolhas nós vamos ter. Então, uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é que nós vamos ter novas etiquetas, né? Etiquetas sociais mesmo. Não sei quais são. Fico pensando em gente super sociável, como a doutora Amelinha Garcês mesmo, que tem 1 milhão de amigos. Eu fico pensando como vão ser essas novas etiquetas para a doutora Amélia. Mas ela vai ter um jeito, vai dar um jeito e vai conseguir se adaptar a elas. E também novos protocolos de relacionamento que eu acho que virão para ficar. As pessoas vão seguir protocolos de uma maneira mais rigorosa para evitar desconfianças, surpresas e tal, até que nós consigamos estabelecer um código de relacionamento. Aí vocês devem estar pensando assim, mas se vier a vacina? Bom, eu me recordo da fala do Papa Francisco naquele dia memorável em que ele ofereceu uma bênção à humanidade, aos 4 cantos do mundo, e fez uma comovente invocação do Espírito Santo em público, que é um fato raríssimo. Eu não sei quando isso já tinha acontecido na humanidade. E ele disse que o mais dramático éramos nós clamando por saúde no mundo doente. Eu acho que nós vamos ter várias experiências similares a essa. E a gente deve estar preparado para elas. A gente tem que aprender com esse negócio aí. Não é possível. Vamos aprender. Eu sou desses que acho que nós vamos aprender e vamos ficar mais competentes. A nova morada, que é o objeto do nosso desejo, a nova morada urbana de alto padrão, talvez conjugue pequenos espaços com alta tecnologia. Mas, Carlos, isso já está acontecendo em alguns lugares do mundo. Bom, já está acontecendo, mas acho que vai se tornar uma regra. Alto padrão de acabamento, design extremamente funcional e sofisticado. Você ter arte em casa, não como símbolo de ostentação, mas porque lhe dá conforto mental, além de lhe oferecer prazer estético, o que é muito importante. Ampliação de serviços no ambiente onde está a morada, pela ocupação das áreas comuns, com ofertas de comida pré-pronta, remédio, educação física, outro, diminuindo o deslocamento do indivíduo, do morador, ao estritamente necessário ou prazeroso. Quer dizer, você não vai sair de um lugar que já é pequeno, porque você optou por isso, porque você está no centro da cidade, e eu estou considerando que essa morada urbana de alto padrão é uma morada central,
a não ser por prazer ou porque é absolutamente necessário que isso ocorra. Um outro tipo de morada é a morada suburbana ou afastada do centro, que terá que se reinventar também, de uma forma sustentável e da maneira mais prática possível, de forma que seus moradores dependam minimamente dos serviços de terceiros. Eu já experimentei, eu particularmente, já morei em uma área extremamente central, já morei extremamente afastado e quando eu morava afastado do centro, eu morava numa área muito grande que dependia muito dos serviços de terceiros. Acho que todo mundo aprendeu agora nessa pandemia que quanto menos dependente você é, quanto mais independente você é, mais chances você tem de sucesso como um ser sobrevivente, né? Um outro aspecto que é relevante destacar é que a gente vai ter muitas novidades nos espaços pós-pandemia, né? Eu mesmo penso que maçanetas são coisas que vão desaparecer. Quem é que vai querer ficar pegando em maçanetas quando toda sorte de vírus pode estar ali? Não só esse, nosso já conhecido coronavírus, novo coronavírus, o SARS-2, CoV-2. Interruptores de elevadores. Também não sei se vai ser uma coisa que vai ter grande sucesso. E uma série de superfícies de contato dispensáveis que estarão com seus dias inteiramente contados. Balcões de apoio e coisas do tipo que não vão fazer muito sentido daqui a alguns anos. A automação será muito bem-vinda, mas ela precisa ser mais eficiente e ser muito mais barata. A automação ainda é uma coisa muito cara e ela realmente se tornou, ganhou uma visibilidade nesses eventos de agora enorme. Ela é muito importante para garantir bem-estar e segurança, né? E outra característica que me parece muito marcante é a limitação da taxa de ocupação dos equipamentos de uso comum. Isso, já há algum tempo, isso vem diminuindo. Eu vou tomar como exemplo o estádio de futebol. Eu fui a jogo na Fonte Nova com mais de 100 mil pessoas. Depois o estádio diminuiu, acho que para 50 mil. Eu não sei quantas pessoas cabem lá, mas a maioria dos estádios teve o Maracanã, coube mais de 200 mil pessoas e na mesma estrutura se refez a ocupação de forma que hoje cabem, sei lá, 60, 70, eu não sei ao certo, mas a diminuição é brutal. Então, essas aglomerações tendem a diminuir muito mais, né? Com a redução da morada central, acho que a opção da segunda residência ela cresce, mas não apenas por isso. As viagens devem se reduzir muito. Eu li outro dia, recentemente, um manifesto sobre o decrescimento, o decréscimo socioeconômico, que é uma proposta holandesa. Não entrei muito em detalhes. Não acho que aquilo tenha muito sentido, não. Acho que as viagens devem se reduzir no mundo inteiro de uma maneira geral, normalmente por razões econômicas e depois por questões de mentalidade. As questões de mentalidade demoram muito para mudar. Vai ser muito... muita gente vai temer, por exemplo, ficar preso em um país estrangeiro, com uma língua estrangeira que talvez a pessoa não domine completamente, como o turco, por exemplo, como eu que estava indo para a Turquia quando esse negócio dessa pandemia explodiu, ficar lá preso. Eu pensava nisso com um pavor realmente muito grande. Um outro aspecto interessante que reforça a questão da segunda residência como uma opção de vida é uma pergunta que eu faço. Quer dizer, tenho nenhuma intenção de provocar um abalo, crise, alguma coisa do tipo no setor, mas
Os resorts voltarão a ser uma opção segura e popular em quanto tempo? Nós precisamos pensar nisso. O resort é, por excelência, o local de férias das famílias. Pai, mãe, os filhos, e babá, e agregados, vão todos. É um espaço comum, é confortável, é seguro, dá para todo mundo se divertir. E a terceira questão que eu acho que é muito importante em relação à segunda residência é começar a pensar que ter uma segunda residência fora do centro pode também ser uma opção para a classe média. E isso teria que ser construído ao longo dos anos, dos próximos anos. Por fim, assim, um outro aspecto que me chama a atenção nas moradas são as cozinhas. Eu tenho amigos que têm hotéis, buffets, restaurantes daquilo. Eu acho que os protocolos terão que ser todos revistos. E a forma do negócio terá que sofrer uma alteração importante. Como existiam antes da pandemia, acho que essas atividades não existirão mais. Não é? Não é seguro do ponto de vista sanitário e do ponto de vista das mentalidades vai provocar uma estranheza muito grande. Os hotéis têm o problema dos cafés da manhã. Os hotéis têm facilidades, mais facilidades, mas terão que rever os protocolos dos cafés da manhã. E um outro aspecto que me chama muito a atenção é que os aplicativos que entregam comida, sobretudo, vão transformar o mundo numa Índia monumental. Eu não sei se todos são cientes disso, mas entregar comida na Índia é uma coisa corriqueira, cotidiana, e acontece há décadas, porque cada pessoa, cada indivíduo de uma religião tem uma dieta específica que segue cânones extremamente rigorosos de preparação, e ele só pode comer aquilo, e aquilo tem que ser entregue a ele. Então, existe toda uma estrutura espetacular que faz girar essa economia. E eu tenho a impressão que foram os indianos que inventaram os aplicativos de entrega de comida, né? Bom, com todos esses aspectos, a cozinha da nova morada vai merecer uma atenção especial dos designers de interiores e dos designers de equipamentos, sobretudo quando instaladas em espaços exíguos, uma vez que, depois dessa experiência da pandemia, a tendência é que as pessoas devem gerenciar melhor o seu próprio alimento, seja organizando seus pedidos, seja cozinhando mesmo algumas coisas. Eu gostaria de citar um caso interessante, Eu gostaria de citar uma carta que foi publicada no dia 3 de abril, agora, por Jorge Armani. Acho que 3 de maio, não 3 de abril. Jorge Armani desferiu um ataque frontal ao chamado fast fashion. Todo mundo sabe que a moda é uma indústria poderosíssima, é a maior economia da França, é maior do que a indústria bélica na França, é importantíssima na Itália, nos Estados Unidos. Jorge Armani é um dos interlocutores, uma das personalidades mais influentes desse universo. Para ele, a pandemia do novo coronavírus é uma oportunidade da moda se reinventar, acabando com o ciclo de entrega sem fins de coleções, com o único objetivo de vender mais. A moda passou a ter 1 milhão de coleções e passou a ter uma série de tendências. E isso se espalhou de uma forma geral para todos os aspectos da vida social. Isso diz respeito a animais de estimação, a tipos de morada ou forma dos tapetes que você põe na sua casa ou a cor do seu sofá.
Armani defende que o compromisso estético e a qualidade duradoura dos produtos é o mais importante, né? Do alto lá dos seus mais de 80 anos, esse posicionamento da marca Armani, acho que serve de posicionamento serve de norte para todo o segmento da produção de uma maneira geral. E é com esse pensamento de que a gente deve investir num compromisso estético de qualidade e na qualidade duradoura daquilo que a gente produz, que eu gostaria de finalizar essa minha fala. Muito obrigado pela paciência e por terem me ouvido até agora. Obrigado, Carlos. Primeiro, uma aula de história, né? Eu consegui aqui visualizar bem o desenvolvimento da cidade de Salvador, né? Desde a sua fundação aí com as suas palavras, né? E culminando aí com esse momento que a gente está vivendo de incerteza e de insegurança, sem saber, como você também frisou aí, o que é que vai ser do amanhã. Uma coisa só, eu acho que todos temos a mesma certeza e convicção, é de que todos nós vamos mudar e estamos mudando em algumas ou em várias coisas internas nossas, assim, das nossas vidas. E mudando isso aí um pouquinho para o mercado imobiliário, eu acho que a gente volta aí um pouquinho aí para esse momento que a gente está passando, mais ou menos para aquele momento da década aí de 80, 90, eu acho, com os nossos empreendimentos. É onde eu vejo aí que a tecnologia ela vai ser um grande aliado de todos nós, né? O desenvolvimento da indústria de automação e com a sua correlação com os eletrodomésticos também, eu acho que é uma coisa que todos nós estamos sentindo, né? Com essas os novos equipamentos que facilitam o dia a dia da casa, né? As nossas rotinas, e a gente começar a ver o que realmente é importante para a nossa vida e para a nossa atividade profissional. Então, essas são, assim, as reflexões. A gente tem uma pergunta aqui, Carlos, no grupo, que eu vou ler para você, de Moisés. Você é um grande viajante, né? E ele acredita que alguns espaços sociais, como aeroportos e rodoviárias, passarão a ter uma etiqueta global. Com que padrões globais de ir e vir? Ou seja, acho que ele está querendo falar aqui um pouco sobre como será os protocolos dos aeroportos, rodoviários, que são áreas de grande fluxo de pessoas, né? E que tem aí uma indústria também bastante afetada, como o comércio, e ele que é o turismo, seja ele de um turismo de negócio, seja ele o turismo de lazer. Bom, primeiro, obrigado a Moisés pela pergunta. Essa fala que eu fiz tem muitas lacunas. Uma delas é essa, a arquitetura e o desenho dessas áreas e equipamentos de controle de fluxo e tráfego são muito importantes. As etiquetas serão as padronizadas. Isso vai acontecer para todo mundo. Você terá que cumprir um determinado protocolo de embarque e desembarque. O que nós assistimos aqui no Brasil foi inacreditável. Assim. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que pegaram um avião em Milão no auge da crise. Então, desceram em São Paulo e foram para sua casa sem que nenhuma pessoa interpelasse. Eu pego mesmo perguntar: você está febril? Você espirrou? E a mesma coisa aqui em Salvador. Eu tenho um amigo, que também é meu cliente, que veio de Milão, desceu em São Paulo, pegou o avião em São Paulo, veio para Salvador e ninguém nunca perguntou nada a ele. Milão era o epicentro da epidemia. Acho que esses protocolos de segurança, evidentemente, vão ser implantados. Nós vamos ter que passar por um período similar ao que aconteceu após o atentado de 11 de setembro,
quando o governo dos Estados Unidos, com sua enorme força econômica, impôs um código de segurança que passou a vigorar em todos os aeroportos e portos do mundo inteiro. Uma outra coisa que a pergunta de Moisés me suscitou mencionar são os edifícios executivos, os prédios empresariais. Eles vão passar por uma nova roupagem, vai ser uma nova forma de pensar eles, porque já ficou mais ou menos comprovado que o trabalho remoto, o trabalho home office, tem lugar. Ele é eficaz em alguns casos. Resta saber agora, estudar, mensurar de uma maneira responsável o quão ele é eficiente, o quanto ele é necessário para que se possa dimensionar o edifício executivo de outra forma. Eu conheço empresas que têm, na sua estrutura do edifício executivo, espaços que são super interessantes, quase que reproduzem um home office, espaços criativos. Vou citar especificamente a sede da construtora civil. É um espaço muito interessante. E também a empresa que Eduardo Pedreira dirige, que é a OR. A OR também, que tem espaços que são muito parecidos com o home office, em que o funcionário, o colaborador está deslocado do ambiente formal do escritório. Isso pode acontecer na casa dele. Cláudio, cabe alguma pergunta, Cláudio? Sim, senhora. Primeiro, eu queria parabenizar pela brilhante exposição, ímpar, do ponto de vista cultural histórico. Como disse nosso presidente, realmente ouvir Amorim sempre é um privilégio. E aproveitando a expertise como consultor de projeto do meio ambiente, eu queria perguntar a ele como é que essa nova era vai repercutir no manejo do meio ambiente? O que ele vislumbra em relação ao meio ambiente? Amélia, que prazer lhe ouvir, ver que você está ótima, como sempre, graças a Deus. Eu acho que a gente está experimentando vivendo uma experiência muito interessante. Eu li outro dia que o buraco da camada de ozônio da Antártica desapareceu, mas que os especialistas diziam que isso não tinha nada a ver com a pandemia. Então, eu passei a acreditar em milagres, porque se desapareceu do nada, só pode ter sido um milagre. A gente nota, é evidente, que com a diminuição do fluxo de aviões, de carros, da atividade econômica mais predatória, a gente nota que o mundo, a natureza, está respirando. A lua está mais branca, o céu está mais limpo, a estrela brilha mais passarinhos cantam, etc. E isso é evidente. Eu acho que a gente precisa realmente de políticas relevantes para o meio ambiente. A quantidade de lixo que tem nos mares é uma coisa vergonhosa. A ocupação predatória das praias, dos rios, é também uma situação que nós precisamos dar conta, porque todo o surgimento dessas pragas não está ligada a coisas misteriosas ou mágicas, está ligada à atividade humana. É uma loucura pensar que isso é decorrente de qualquer tipo de comportamento bizarro. Isso é decorrente do nosso comportamento cotidiano, né? Eu tenho a satisfação de participar de muitos projetos, alguns projetos que são de grande relevância, como os projetos da Fundação Bahia Viva, por exemplo, no que diz respeito à preservação das praias e tudo mais, e da ação e de atividades que sejam relevantes para a preservação.
o que eu vejo é que investir nessas políticas é o mais sensato. A diminuição da poluição, a diminuição do desgaste do meio ambiente, investir em projetos de restauração, de preservação, seguramente vão diminuir exponencialmente a possibilidade de nós sermos expostos a novas pragas, a novas pestes, que é o nome que isso tem, não são esses nomes bonitos, é peste mesmo, uma coisa assustadora, pavorosa, e ela sempre vem associada a coisas muito ruins, a fome, por exemplo, não é? Então, acho que investir em projetos responsáveis de meio ambiente, de preservação, de valorização cultural, de um novo tipo de turismo, inclusive, sabe? Um turismo que o lugar seja atraente, não apenas porque ele é bonito ou sofisticado, mas porque ele lhe propicia estar mais próximo da natureza. Independente de você não querer pular de rapel ou ficar pendurado numa árvore, mas você está num convívio pacífico, agradável com a natureza, como a nossa Baía de Todos os Santos, por exemplo, oferece. É isso aí. Parabenizar o presidente da ADEME de ter tido a ideia de lhe chamar e para que você falasse de um tema tão atuante. Realmente, Cláudio Cunha, nosso presidente, está de parabéns também. Obrigado, Amelinha. Você sempre incentivando. Carlos, uma outra coisa, e até vai ter uma relação com uma pergunta que Jussara colocou também aqui no grupo. Você falou muito que antes da TV a gente tinha os comedores, né? Que ainda hoje, mesmo com TV, em determinados países, principalmente na Europa, na Espanha, isso é muito comum ainda, as famílias e os amigos se sentarem sempre em volta da mesa. É onde se alinham as ideias, onde se fazem negócios, ou seja, tudo sempre muito no entorno da comida. Você também não acha que a volta desses espaços, seja com uma cozinha mais integrada ao espaço social, você para essa finalidade deverá ser um dos pontos fortes aí dos próximos empreendimentos? Eu acho que sim, Cláudio. Eu, inclusive, mencionei que uma tendência dos anos 2010 foi exatamente como as pessoas passaram a ficar muito conectadas com o mundo apenas com um pequeno aparelho, o aparelho celular. Eu mencionei que era muito, muito importante mesmo que os espaços da casa fossem o mais abertos possíveis. Daí integrar cozinha, sala, varanda e etc., de forma que as pessoas pudessem ser obrigadas a se encontrar. Então, acho que a volta do comedouro como centro da vida social, ele é muito importante. É um hábito que une as famílias, mesmo que seja para discutir problema. É um hábito que une as pessoas, é um hábito que atrai os amigos. Eu acho que é muito importante que, na morada pós-pandêmica, a gente tenha espaço para isso. Por menor que seja a planta, acho que as pessoas estão mais interessadas em gerir o seu próprio alimento, sabe? Não importa se você mora só, se você vai convidar uma única pessoa para estar com você, mas você ter esse espaço disponível, isso é muito importante. Até mesmo porque a gente tem ouvido alguns relatos, né? Que, por incrível que pareça, tem famílias que estão voltando a se conhecer, né? Com certeza. Esse ambiente. E eu acho que também esse do espaço das refeições, do convívio social, das pessoas trabalhando em casa, e aí, consequentemente, tem mais tempo para ficar em casa, né, e se organizar nos seus horários para reunir a família, é uma tendência que eu acho que
bem forte também. Eu acho sim. Um As negócio pessoas que estão vale a redescobrindo pena, eu acho que a as gente gavetas de desenvolver. suas casas, Cláudio. Elas estão descobrindo o que tinham dentro das gavetas das casas. Na verdade, essa parada não foi à toa. Não é questão de acreditar em destino ou não destino. O mundo estava muito estranho, né? O mundo estava muito estranho. É. Estranho e sem dar valor às coisas, né? As coisas mais importantes. Acho que muito superficial. Exatamente. E aí é uma coisa que eu também vejo que sai um pouco assim do negócio imobiliário da casa, mas é o que eu acredito também que o Brasil deve passar por esse momento aí agora, que é a retomada do investimento no saneamento básico, viu? Porque você cuidar de pandemias ou de alguma outra endemia que venha sem ter água e um esgoto tratado é praticamente impossível. Isso é extremamente relevante e muito importante. Na verdade, os trabalhos com a infraestrutura da cidade e a questão do saneamento estão diretamente ligadas à salubridade do meio ambiente, né? E, portanto, às condições sanitárias e à saúde das pessoas. É mais do que relevante que os investimentos sejam feitos nessa área. A gente tem gente capacitada para tal. É um momento também de recuperar aquela que é patrimônio nacional, que é a nossa indústria imobiliária. Foi ela que sustentou durante muito tempo o processo de urbanização do país, e não o contrário. E também foi essa indústria que foi grande geradora de empregos. Eu acho muito relevante que nesse momento a gente coloque em pauta essas coisas que são estruturantes, né? Não são só estruturais, não. Elas vão estruturar como vai ser o nosso futuro. Saneamento básico é questão de saúde pública. E para tratar da vida das pessoas e da nossa vida, porque ninguém vive sozinho, você tem contato com pessoas de universos absolutamente distintos do seu o tempo todo. Ninguém é uma ilha. E nós estamos vivendo essa experiência às avessas. Estamos todos trancados dentro da nossa gaiola. E não estamos conseguindo controlar isso. Para controlar, nós temos que assumir as rédeas de algumas questões que são todas muito relevantes. Entre elas, a questão do saneamento básico. Eu acho que o saneamento básico, uma política habitacional e uma mudança na educação aí que também pode contribuir muito para diminuir essa desigualdade, posso chamar assim também uma falta de educação sanitária. Eu acho que isso acaba sendo uma grande oportunidade para o governo, para a construção civil, óbvio, mas eu acho que muito para o governo e com grandes impactos nos seus custos aí. Eu estou inteiramente de acordo e acrescentaria um ponto desse tripé que é óbvio, que é a questão da saúde pública. Nós, com todas as nossas dificuldades, o Brasil é uma economia muito grande no mundo, está sempre entre as 10 maiores, por piores que sejam os momentos que a gente passe. O Brasil é o maior país da América Latina, geopoliticamente é um país importante, independente dos seus governantes. Nós não estamos numa situação catastrófica por causa da política do SUS. O SUS começou lá no governo Sarney e vem sendo conduzido até os anos 2020 por sucessivos ministros da saúde que tiveram a capacidade de entender o sistema e por uma quantidade enorme de profissionais qualificados
que tem reduzido enormemente os danos que essa pandemia tem nos causado no país. É uma grande vantagem que o Brasil tem, né? E também de ser um sistema que ele também é diversificado e está aí em todo o Brasil, né? Espalhado por todas as cidades. Diferente aí até de potências econômicas como a europeia, né? Onde você também há uma concentração em menos leitos do que a gente proporcional à população. Mas é isso, eu acho que tem grandes desafios, eu acho que os condomínios horizontais também, mais afastados do centro, como você falou também, para aquelas pessoas e aquelas famílias que podem trabalhar de uma forma remota, é uma alternativa, né? Porque nesses momentos de reclusão a pessoa também tem uma possibilidade de conviver mais com o meio ambiente, né? Dentro da sua casa, do seu jardim, ou seja, da sua estrutura. Volta a valorização forte também de morar no centro, como você falou, que você possa estar próximo aos locais, não precisa de se locomover, não precisa de carro. Acho que tem muito desafio interessante e plural aí para que cada um consiga, dentro do nosso negócio, achar o seu perfil e atuar. Me permita, Cláudio, dizer que eu terminei sendo muito mais otimista do que eu pretendia. É porque à medida que a gente vai conversando, a gente vai refletindo, né? Exato. E aí, eu até ia dizer assim, que eu vejo os prédios comerciais, eles têm um desafio, mas eu acho que eles vão continuar existindo de uma forma importante. Porque por mais que você possa trabalhar remotamente, acho que na hora de você criar, de você discutir um projeto, de você discutir o lançamento de um novo empreendimento, de um novo produto que você vai colocar no mercado, as reuniões de troca de ideia, de brainstorming, de coisas são muito importantes. Acredito sim que no primeiro momento até por custo, porque todo mundo está sofrendo e não sabe até quando vai ser a proporção do efeito disso sobre a economia e principalmente sobre as empresas, essas estruturas deverão ser reduzidas, mas que os empreendimentos comerciais eles continuarão tendo assim o seu valor. Principalmente aí eu vejo os que estão mais próximos a centros urbanos, e quando eu falo centros urbanos, assim, bairros consolidados, eu acredito muito nisso aí também. Assim como os shoppings, né, que vão ter que se reinventar e virar um prestador de serviço e um centro de logística. Vai deixar, acho que, de ser um grande magazine para ser assim um grande expositor, um grande prestador de serviço na área médica, de lazer, de restaurante, de gastronomia, que também vai sofrer muito, né? Vai ter uma readequação aí até as pessoas readquirirem a confiança de irem para ambientes fechados, mas como um grande centro de logística, uma vez que todos eles têm sempre uma posição geográfica dentro das cidades privilegiadas. E é também uma grande oportunidade de negócios que se abre nessa área, no meu ponto de vista, a questão da logística. A gente tem uma logística muito ruim ainda no Brasil. E em países como os Estados Unidos, o e-commerce é uma potência. Você consegue comprar uma coisa e receber uma hora depois na sua casa. E quando isso se tornando uma realidade e tiver tendo shopping com esse papel, isso pode ser muito relevante como volume de negócios. E as pessoas que fazem essa entrega, acho que é um mercado que vai crescer e absorver muita mão de obra que tende a desaparecer, né? Verdade. Então, acho que também aí vem um pouco do equilíbrio das coisas. E, mais uma vez, assim, o desenvolvimento dentro dos nossos empreendimentos, principalmente os verticais, que eu vejo, é como a gente vai receber essas encomendas, vamos dizer assim, né? Sejam elas de delivery de refeições, né? Como também de encomendas e de compras que a gente está vendo hoje, as portarias dos prédios sobrecarregadas, né? E ainda com muita manipulação, muita coisa. Então, acho que também aí a tecnologia, principalmente
vem agregar bastante aí no recebimento, no direcionamento para cada unidade que fez a sua encomenda. A indústria da construção civil viu a modernização das portarias dos edifícios dos anos 60, 70, 50 e até 80. Eles mudaram muito. Elas mudaram muito. Acho que elas vão mudar novamente, viu, Cláudio? Vai mudar tudo de novo. E áreas, inclusive, para receber os deliveries de serviço, né? Claro. Aqui no prédio mesmo, 2 vezes na semana, tem uma caminhonete que é um pet para dar banho em cachorro, cortar os pelos, tratar os animais, os gatos e tal. Isso eu tenho visto. Tem um outro que já montou uma coisinha para consertar a bicicleta. Tem outro que veio para trazer aí pão. Você está vendo que todo mundo está se reorganizando nisso, e aí sim, os empreendimentos precisarão ter uma estrutura para conter e receber toda essa variedade de prestadores de serviço que estão surgindo aí para todos nós. Mas é interessante, o bom é que eu acho assim que essas situações de dificuldade, elas sempre fizeram a humanidade crescer e se desenvolver. E não será diferente dessa forma, né? A humanidade ela consegue inovar, se desenvolver. O brasileiro é muito criativo, né? Eu acho que vem muita coisa aí. Então, Marcos Casais também está aqui falando sobre os drones. São Paulo já tem lançamento, onde a pessoa tem um local para que o drone pegue a mercadoria que é deixada na portaria e coloque na varanda da pessoa para que ela possa receber, né? Os fast food, aí os iFood da vida já estão com aqueles armários que você também armazena as refeições pedidas na temperatura, seja ela gelada ou quente, e emite um QR Code para quem encomendou, para que a pessoa acompanhe desde a saída, do pedido à saída e a entrega dessa mercadoria, e ele pega quando quiser também, o motoqueiro não precisa ficar preso ali, né? Eu vi o ano passado nos Estados Unidos também o Amazon com o Amazon Premium, né, fazendo um serviço que ele entrega, se você podia estar determinado horário no mesmo dia ou em tantas horas, e a pessoa, no fim, ela é uma propagadora da própria Amazon, dos serviços que ela presta. Então, assim, acho que tem essas transformações que vão ser bem interessantes e desafiadoras para quem conseguir enxergar primeiro e de uma forma mais clara e evidente. Acho que vai dar um grande salto aí na frente desse nosso mercado. Eu deixo aí a palavra aberta para ver se tem mais alguma interação que vocês queiram fazer. Eu tenho, Cláudio. Pois não, Marquinho? Estou gostando dessa máscara. Gostou, né? Olá! Não sei se está dando para ouvir bem aí. Tá. Mas eu tiro aqui. Tá bom. Carlos, eu confesso que eu fiquei aqui aguardando, muito ansioso, o final da sua fala, da sua palestra, porque eu tinha convicção que com a sua sofisticação você iria vir fazer uma crítica aos imóveis pequenos, esses agora que são os nano-imóveis, dizendo que nesse momento que as pessoas foram obrigadas a ficarem dentro de casa, que elas perceberam que elas não poderiam morar em algo tão pequeno. Mas, na verdade, é o contrário. Você disse uma coisa aí muito importante e que é um gancho fundamental. Quanto mais independente o indivíduo mais chance ele tem de sobreviver. E aí, quando você falou isso, eu já remeti ao meu caso. Eu moro em casa, que é uma casa grande, e eu fiz a opção por ser independente. Então, hoje nós estamos sem ninguém, nenhum colaborador de nada. Então, estamos limpando piscina, limpando jardim, banheiro, cozinha, tudo de uma casa de 740 metros quadrados. Então, cada um vai fazendo um pouquinho. Então, a gente vai repensando justamente o contrário. Talvez diminuir esse tamanho para eu me tornar mais independente, se necessário for, com menos sacrifício. Né? Então, era, na verdade, um comentário. Se você puder dar uma pincelada aí em alguma coisa em cima disso aí. Claro. E parabenizar aí, foi muito bom. Muito obrigado. Com prazer. Eu penso exatamente isso. Eu acho que o nível... Bom, primeiro, você é um homem jovem, saudável, você tem condição de dar manutenção na sua casa. Tem gente que não tem essa condição.
né? Com uma casa enorme, demanda muitos serviços, muitas pessoas. Nós precisamos pensar em independência, não porque houve uma redução brutal da desigualdade, como aconteceu na Europa, por exemplo. A equivalência da pirâmide social é de tal maneira, o meio da pirâmide é de tal maneira volumoso, que as diferenças não são tão grandes. Então, você não tem como requisitar mão de obra para operar na sua casa, como nós temos aqui no Brasil. Mas essas limitações sanitárias nos apontam para a necessidade de uma independência cada vez maior. Eu também moro em casa, e a decisão de morar em casa foi por causa da paixão que eu e minha mulher temos por cachorro, incrível que pareça. Mas é um trabalho enorme, custoso, demanda um tempo muito grande. E eu acho que o indivíduo mais jovem hoje, e com mais tecnologia, ele quer o máximo de qualidade no mínimo espaço. Inclusive porque as pessoas mais jovens são muito mais ligadas, conectadas. Essa conectividade, ela muda padrões. O sujeito não precisa de grandes espaços para grandes vivências. Essa é que é a realidade. Então, eu acho que os espaços grandes no futuro, eles vão ser raros. E é muito provável que as pessoas tenham que se acostumar de uma maneira civilizada a conviver umas com as outras. Nós vamos ter espaço, por exemplo, existe a possibilidade de ter um condomínio onde todas as pessoas têm um cachorro. Os apartamentos não precisam ser enormes e possam ter áreas comuns. Eu estou divagando, a gente já terminou o escopo central das ideias, mas a existência desse tipo de afinidade precisa gerar um comportamento civilizado que permita acordos entre as pessoas. Eu acredito nisso. Acho que o mundo, nesse sentido, vai melhorar muito. E ser independente é a melhor estratégia. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém quer fazer uma perguntinha? Aproveitar aí os conhecimentos do Dr. Carlos. Oh. Vicente, quer falar alguma coisa? Parabenizar vocês aí, Cláudio e ao Carlos, por mais essa live aí que você proporciona pela DEME, no sentido de dar uma atualizada dentro de todo esse pandemônio que estamos vivendo, né? Pandemônio, excelente. Pois é. Mas dentro dessa pergunta de Marcos, eu queria. Ele falou de uma redução de espaço, mas ele falou de uma residência que ele tem de 740 metros quadrados. É um pouquinho, ele tem que reduzir. Mas eu fico agora com uma dúvida sobre esses espaços super compactos, que tem uma divulgação assim muito grande hoje, uma difusão muito grande, principalmente no sul do país, que está chegando aqui também. Será que, nesse momento, não vai haver um pouquinho de retrocesso nisso? Quer dizer, esses ambientes pequenos demais talvez não sejam os mais adequados para esse nível de conforto que o cidadão passa a visualizar mais internamente, dentro do seu quadrado. Então, eu queria colocar isso assim nessa reflexão aí, para que o Carlos pudesse também dar a sua ideia, a sua visão disso. Bom, obrigado, Vicente, pela pergunta. Realmente, nós vivemos um período, nessa década de 2010, dos anos 2010, que os espaços foram sendo simplesmente reduzidos. E não houve uma modificação na estrutura de serviços oferecidas para o uso comum, né? O edifício da pequena morada de 50, 60, 40 metros, acho que 40 ainda não tínhamos chegado, mas 60, 50 metros, ele oferecia mais do mesmo. A piscina,
a academia, um jardim, o salão de festas. Não existia um pensamento voltado para esse morar individual no pequeno espaço. Acho que a partir de algumas interferências importantes, por exemplo, os projetos do Ateliê Jean Nouvel de Paris para pequenas moradias ultra-urbanas, vamos chamar assim, hiperurbanas, causou uma modificação bastante substancial, porque o nível de acabamento passou a ser extremamente alto, o embarque de tecnologia passou a ser enorme. Então, não são apartamentos baratos, eles são pequenos, extremamente caros, com automação total, de alto nível, então muitos confortos, e uma quantidade de serviços comuns que fazem com que a coabitação não seja um ônus. Você tem comida pré-pronta, que você pode finalizar na sua casa, você tem comida pronta. Você tem a lavanderia toda expressa, que lava sua roupa e entrega na mesma hora. Você tem uma farmácia, você tem algumas lojas, algumas conveniências, salão de beleza. Você tem uma série de serviços agregados, que era o sonho do arquiteto modernista. Quando Niemeyer concebe o edifício Copan, que é uma cidade, ele está pensando nisso. Não é? Quando o edifício Copan é concebido, quando o edifício Copan é concebido, o que se está pensando é nisso. É uma série de serviços, uma quantidade diferente de pessoas morando, mas numa época em que a tecnologia era muito diferente da nossa, as possibilidades de serviço também não eram exatamente iguais. O Rio de Janeiro tem um edifício muito extravagante nesse sentido. Ele não tem nenhuma oferta de serviço, fica numa área hiperurbana, que é a esquina da rua Rainha Elizabeth da Bélgica com a Atlântica, no posto 6, logo depois ao Arpoador. É um lugar bastante sofisticado. São 3 prédios: o Egalité, o Égalité e o Fraternité. Esses 3 edifícios têm apartamentos absolutamente diferentes. Apartamentos com vista para o mar de 4 quartos, até apartamentos sem janela, que dão para o vazio. A janela dá para o vazio central do edifício, da edificação. E o apartamento é um quarto. Por isso que ele tem esses nomes de inspiração voltairiana, os nomes da Revolução Francesa. Revolução Francesa. A cobertura é espetacular, é imensa. E os apartamentos são absolutamente distintos, e o espaço pequeno ele se prevalece da estrutura e da localização, mas também é só o que tem a oferecer. Eu acho que hoje em dia, não. O pequeno espaço, agregado a muitos serviços, pode facilitar muito a vida do indivíduo. E o regramento da área de uso comum dentro de um edifício não vai fazer o confinamento ficar tão doloroso. Você pode equacionar isso, a menos que você tenha o lockdown, que é essa impossibilidade de se deslocar para qualquer lugar, não é? Se a gente tivesse um lockdown, isso realmente passaria a ser um problema. Agora, eu acho que a pequena morada, ela não serve a todo mundo. Ela serve a um público muito específico, que é grande, que tem um poder aquisitivo alto, mas eu acho que a morada média, independente e luxuosa, ela deve ser o padrão. Desculpe. Ela deve ser o padrão dessa casa contemporânea, pós-pandemia, com o máximo de independência, com pessoas se utilizando de materiais tecnológicos de forma que possam fazer a maior parte dos seus próprios serviços. Ok. Espero ter lhe respondido. Conveniente. Não, tudo bem. Isso é uma reflexão, né?
É uma Viva, reflexão, então, é para se pensar. viva. Ok. Mais uma vez, Carlos, agradecer a você, agradecer a todos que estão até agora aqui com a gente. Muita gente também já saiu. Foi ótimo, acho que tem muito ponto aqui para a gente refletir, né, e usar depois também no desenvolvimento dos nossos empreendimentos. E em breve uma nova oportunidade para a gente de novo estar fazendo aí uma nova rodada e uma avaliação de tudo isso. Essa é uma Claro, das vantagens aí que eu acho da pandemia, que é esse desenvolvimento dessa tecnologia, que aí vai permitir sempre a gente ter essas reuniões com cada um em um canto da cidade e do estado. Mais uma eu vez, quero obrigado a você pela Eu que disponibilidade. agradeço a Demi, especialmente a você. Esse é um relacionamento já antigo, é sempre muito satisfatório conversar com o mercado, no qual eu sempre encontro apoio e que também presto o meu apoio, sempre que sou requisitado. Me requisite, eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Boa Carlos. noite a todos. Boa noite.